E aí, você conhece a história do Corinthians, que teve um grande envolvimento na política aí no final da ditadura, lutando pela democracia? É, a famosa democracia corintiana, o maior time da história do Brasil. Quero saber se você conhece a história, senão vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa ondinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai aí de história, curiosidade histórica pra você, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar no seu comentário aí se você sabia que eu sou corintiano. Na verdade, nem sigo muito, nem sei quem joga no Corinthians mais e tal, mas sou corintiano, né? Aquela coisa que herdei de meu pai e tudo mais, mas, né, já joguei muito aí FIFA com o Corinthians, né, nos bons tempos, até essa camiseta aqui é do Ronaldo também, mas também escreva aí no comentário o seu time de futebol, né? De repente se você é um aficionado, ou se você não gosta, não tem time de futebol, ou também de repente se você torce para outro time de outro estado, ou um time de outro país de repente, né? Mas é isso aí, se liga que a gente hoje tem para contar essa história aqui do Corinthians, desse grande time, do timão aí, então, para você famoso, né, o Corinthians, que tem na sua história a defesa da democracia no finalzinho lá do período ditatorial militar brasileiro, né, no governo do general Figueiredo, já dentro do processo lá de abertura política lenta, gradual e restrita, que começa durante o governo já do anterior general lá, Geisel. Então, lembrando aí que dentro, né, da história do finalzinho da ditadura, na década de 1980, o Corinthians então se destacou por esse envolvimento, esse engajamento aí político, né, dos atletas, não só dentro da própria gestão do time, mas também dentro desta questão de incentivar aí, né, o voto direto, não só para governadores, mas também o apoio à candidatura lá, ou melhor, a campanha lá das diretas já, né, a própria possibilidade da volta aí, né, das eleições diretas para presidente dentro da aprovação da emenda Dante Oliveira. Mas lembrando que antes da história da democracia corintiana começar, a história aí do Corinthians lá pelos idos de 1980, 1981 não estava indo muito bem. Lembrando que o começo aí da década para o Corinthians representou, na verdade, no Campeonato Paulista, né, essa transição de 1980 para 1981, que o Corinthians só conseguiu a 8ª colocação dentro do Campeonato Paulista, né, ao longo de 1981, e também não teve acesso à chamada Taça de Ouro, que na época era, então, o que para nós hoje é o equivalente ao Brasileirão, né, o Campeonato Brasileiro. E, na verdade, só teve aí possibilidade de jogar a Taça de Prata, que é o equivalente à atual Série B do Brasileirão. Então, de que o time tinha sido rebaixado, então, no Brasileirão da época, né, então de que isso aí tinha pego bem mal para, né, a trajetória do Corinthians, né, os torcedores também, é claro, não ficaram nada contentes, e lembro que isso aí faz parte, né, de um processo lá de transição também de diretoria, que de 1981 para 1982 terminou lá o mandato do grande Vicente Mateus, uma figura característica aí da história do Corinthians, quem já conhece aquele humor involuntário dele, de falar, sei lá, obrigado pela, né, agradecer a Antártica pelas Brahma que eles mandaram e tal, ou tem aquela história, tem gente que fala, olha, o Vicente Mateus, o pessoal de Brasília aí veio te ver. Brasília? Não tem problema não, tem um pessoal que veio de Mercedes AMV, então deixa. Brasília, para quem não sabe, era um carro, né, da Volkswagen aí, então estava falando de Brasília, a capital do Brasil, né? Então tem essas histórias aí de Vicente Mateus, mas Vicente Mateus estava saindo da diretoria do Corinthians, mas ele conseguiu fazer aí o seu candidato, que era o Valdemar Pires. Valdemar Pires, dentro da história do Corinthians, ele trouxe uma inovação aí interessante, que ele acabou contratando um sociólogo aí para administrar o time, o Adilson Monteiro Alves. E esse sociólogo Adilson Monteiro Alves, ele já, né, trazendo uma certa inovação, por ele não ser aí do ramo, né, ele também começou a trazer para alguns atletas a possibilidade aí do envolvimento maior. Tanto que nós temos aí o grande atleta Sócrates, não é o filósofo Sócrates, hein, mas o grande atleta Sócrates, também se lembra, o doutor Sócrates aí, característico da história do Corinthians, que começou então com aí a proximidade com o sociólogo, né, desenvolver então essa, digamos, participação maior nas decisões internas do time. Isso envolvendo escalação, envolvendo também
período de concentração dos jogadores, bebida alcoólica em público, entre outras, né, situações que envolvem escalação do time ou até contratação de outros jogadores que passavam por processo de votação entre os atletas também, né? Então essa é a ideia interessante aí da participação mais ativa dos atletas nas decisões importantes do time. E além do Sócrates, também aí outros grandes líderes atletas como Vladimir do Corinthians, né, todos do Corinthians, é claro, que também aí estava à frente desse processo da democracia corintiana, além do grande Casão, Casagrande, né, grande atleta do Corinthians também, até hoje é comentarista e tal, né, que também aí tem essa coisa de participar ativamente da democracia corintiana. Lembrando que duas figuras também se destacam na parte mais publicitária aí, justamente publicitário Washington Oliveto, que desenvolveu aí junto, né, com Juca Kfouri, também aí muito importante, jornalista aí da revista Placar, eles desenvolveram essa ideia da democracia corintiana. Aí como já propaganda então do time, não só essa questão então da maior participação dos atletas nas, né, decisões importantes, mas também de que os atletas iriam para o campo, né, vestindo camisetas com dizeres, apoiando aí a volta à democracia, como por exemplo aí pode aparecer, né, a própria democracia corintiana. Eu acho que aí é o Casão, o grande Casagrande aparecendo, pelo menos o cabelo está característico, eu acho que o número 11 era o número dele também, né? E aí, né, essas camisetas então que representavam esse envolvimento não só dentro ali do time, na administração, mas o envolvimento político também dos atletas. E também aparecendo para vocês, né, expressões em camisetas do tipo dia 15, né, dia 15 de novembro, vote, até muito importante aí que em 1982 tivemos a primeira eleição direta, né, para governadores, deputados e senadores, depois de muito tempo aqui no Brasil. E que com isso, né, já começa essa volta aí à democracia aos poucos, com os atletas então entrando em campo e nas suas camisetas trazendo esses dizeres, né, eu quero votar para presidente, direta já, ou como está aí, dia 15, vote, né? Eu acho que eu errei, na verdade, não era o Casagrande, porque o Casagrande é número 9, desculpa, mas eu não entendo muito bem dessas coisas aí de futebol. Mas é interessante que os atletas entravam além então, né, de... com as camisetas, com os dizeres, também com faixas como essa que famosa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia, essa famosa democracia corintiana. Lembrando que para muitos também aí essa democracia não era tão democrática assim, porque acabava ficando centrada na figura desses líderes, né, atletas principais, como aí o Sócrates, o Casagrande e o Vladimir. Mas é muito bom aí a gente ressaltar que, né, essa questão da administração, né, ser voltada também para a participação dos atletas, levou o Corinthians em 1982 1983, conquistar aí o bicampeonato paulista. Então, uma coisa muito relevante, mostrando que surtiu efeito, né, essa participação, esse envolvimento maior aí dos atletas na diretoria. Mas uma coisa também curiosa é que, no final das contas, o nosso amigo aí, Sócrates, grande jogador de Corinthians, falou que se a emenda Dante de Oliveira, em 1984, né, não fosse aprovada, a emenda Dante de Oliveira que poderia trazer à volta as eleições diretas para presidente, né, que acabou não sendo aprovada pelo Congresso. Se não fosse aprovada, ele deixaria o Brasil. E no final aí do ano, 1984 para 85, foi comunicado então que ele foi negociado para o Fiorentina lá na Itália. E daí para frente só ladeira abaixo, né? O Corinthians então a partir daí vai registrar várias derrotas para o Santos também e tal no final desse ano, mas nós temos aí essa importante então colaboração política dos atletas, dos jogadores do Corinthians dentro da história então, né? Não só do futebol brasileiro, mas da história também do envolvimento, né, de atletas esportivos na política, que é uma coisa, claro, muito relevante. E é isso aí. Espero que você tenha gostado aí dessa curiosidade histórica da democracia corintiana. E se você ainda, não deu like no vídeo, dá um like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí. Até a próxima curiosidade histórica com o Prof. André do História em Casa. Até mais, valeu!